Olá a todos e bem-vindos à leitura semanal de dia 22 a 28 de maio de 2017. Esta semana vamos filmar noutra localização diferente, porque na assoalhada onde eu estava a gravar é onde eu tenho o Picolito, o pardal bebê que eu retirei das ruas, e nesta altura ele está numa fase mesmo de crescimento e portanto ele pia a toda a hora e pia bastante alto, dorme 3 minutos, volta a piar e portanto não dá para fazer a leitura com ele porque simplesmente não me deixa concentrar por um lado e por outro lado também vocês aí desse lado vão estar a ouvir o constante piar e é muito agudo, portanto tive que arranjar outro sítio também, mas ao longo destas semanas temos feito as leituras em vários sítios diferentes. Eu acho que já estou a ficar assim um bocadinho já perita em encontrar novos sítios. Vamos ver se este fica mais tempo ou se para a semana vamos estar noutro local diferente. Apesar de vocês não verem, nós estamos na companhia de um dos meus gatos, a Matilde, e portanto se calhar se vir às vezes a máquina a tremer um bocadinho ou mudar ligeiramente de ângulo é porque ela deu uma patada no tripé ou abanou a mesa ou aconteceu outra coisa qualquer. Portanto já sabe, se vir que houve um terremoto no vídeo já sabe que foi a Matilde. Portanto vamos então fazer a nossa leiturazinha semanal para a semana que vem. De lembrar duas questões. Primeira, vamos ter uma lua nova na quinta-feira, dia 25. Normalmente estas alturas de lua nova são sempre alturas de recepção de energia, portanto vamos estar atentos a essa questão. E a segunda coisa é que, portanto, na segunda-feira, dia 22, termina o período de Mercúrio retrógrado. Portanto, normalmente isto indica o final de um período em que as coisas parece que há muitos contratempos ou parece que as coisas ficam um pouco mais atrasadas, mas da minha experiência, mesmo quando o Mercúrio retrógrado termina, ainda assim nos dias seguintes nós sentimos um bocadinho o que se chama a sombra do Mercúrio retrógrado, portanto as coisas demoram um bocadinho mais de tempo a sair completamente desse período. Portanto vamos lembrar-nos disso, mas muito para além de todas estas conjunturas astrológicas e de energia lunar, como é óbvio, que tem a sua influência, mas depois vamos ter outro tipo de influências, não é? E cada Mercúrio retrógrado e cada lua nova e cada lua cheia, etc., vão ter circunstâncias diferentes consoante o momento em que nós estamos a passar também. Portanto, para isso também servem as nossas cartinhas, para ver quais são as mensagens que os nossos guias têm para nós e outros seres também, sempre de amor incondicional, é claro. E vamos então tirar do baralho dos anjos, portanto da Doreen Virtue e do Radley Valentine, o baralho bastante completo de 78 cartas. Eu parece-me a mim que hoje vamos tirar de 3 baralhos diferentes, portanto parece-me que vamos ter aqui uma leitura assim, também ela cheia e provavelmente intensa, como tem sido nas últimas 2 semanas. Pelo menos as mensagens têm sido bastante fortes. Então vamos lá ver, ainda por cima com uma semana assim com estas características energéticas mais ainda. Matilde, neste momento desviou um bocadinho o ângulo. Vida real, já sabe, não é? Quem vê os meus vídeos já sabe, há sempre qualquer coisa que acontece e nós continuamos. Pronto, a Matilde é uma das minhas gatinhas que é extremamente sensível à energia e portanto quando começa a energia a vir, ela começa a ficar toda muito mais... gosta de se espanejar e de se esticar, não é? Então vamos tirar... A primeira cartinha já saiu. Colocar em cima da mesa. E a segunda cartinha. E vamos então à terceira. Ui! Eu estava mesmo... Como é que numa leitura de semanal minha não há uma carta que salta ou o baralho que, não sei, dá-lhe qualquer coisa, caiu no chão, só buscar. Ok. Bom, como ela ficou já virada para cima, vamos colocá-la como carta, portanto, auxiliar, portanto, fora das 3 cartas. E vou tirar então assim a terceira carta, a ver se desta vez não me salta. Sempre o humor cósmico nestas leituras.
é como eles gostam. Ora, a terceira cartinha. Então, vamos ver se não incomodamos aqui a Imperatriz Matilde com as nossas cartas, não é verdade? Então, vamos tirar a primeira cartinha. Ok, engraçado, sai-nos a mesma carta que... Ou melhor, não nos saiu na leitura semanal, saiu numa leitura que eu fiz para mim, individual, e é muito interessante. Esta carta é muito interessante. E parece-me a mim que a mensagem vem agora novamente reiterada. Ok, portanto, sai-nos o 9 das águas. Temos aqui uma cartinha bastante quentinha, bastante boa, se bem que o seu significado original não é exatamente o significado que esta carta nos vem dizer hoje, ou esta semana pelo menos. À semelhança da semana passada, quando eu tirei para mim, e a mensagem para mim foi essa, está aqui a aparecer novamente, e a mensagem é esta. Nós temos andado mergulhados em nós próprios, portanto as águas, o naipe das águas significa, portanto, simboliza as emoções, simboliza o nosso interior. Quando nós mergulhamos no nosso interior, ficamos submersos nessa água, não é? E parece que as coisas se tornam bastante confusas. Mas para conseguirmos depois libertar aquilo que já não é necessário, para conseguirmos até compreender determinadas situações, é importante fazermos esse mergulho na água. E, portanto, esta carta o que vem dizer é que nós estamos agora a emergir dessas águas profundas, se bem que ainda estamos dentro delas. Portanto, vemos aqui que a sereia está à tona da água, não é? Tem a cabeça de fora, mas todo o seu corpo está dentro ainda da água. Portanto, o que me parece é que a mensagem que está a ser dita esta semana é que nós ainda estamos mergulhados nessa parte emocional, nós ainda estamos de facto a contactar com partes muito profundas de nós, mas que de alguma maneira já começamos a ter alguma claridade, porque estamos a sair um bocadinho dessas águas, não é? Ou pelo menos já conseguimos ver um pouco o nosso horizonte, o horizonte à nossa frente, porque quando estamos debaixo d'água e abrimos os olhos, não é? A nossa visão é muito limitada, não é? Nós vemos a água à nossa frente, vemos um bocadinho lá ao fundo, mas geralmente não vemos o horizonte, não é? Portanto, subimos à tona da água e conseguimos ver o horizonte de uma forma muito mais clara e mais vasta. Portanto, o significado desta carta para já é este. Vamos então ver em contexto com as seguintes. Vamos tirar a segunda, virar a segunda, aliás. Exatamente, portanto sai-nos uma carta muito bonita, a imagem desta carta é lindíssima, sai-nos o Pajem da Terra, um bocadinho mais para trás, sai-nos o Pajem da Terra, que eu chamo a vossa atenção para a imagem da carta, muito bonita, muito colorida, muito rica, é uma carta de criatividade, é uma carta também de paciência, porque indica estudo. Este estudo obviamente é abrangente, o estudo que nós fazemos do nosso interior quando fazemos esse mergulho nas nossas emoções, ele também requer alguma paciência, não é? Porque nós estamos a entrar num terreno que é nosso, é certo, mas como que esteve um pouco escondido a nós durante muito tempo. E portanto quando nós mergulhamos e quando nós vamos lá, é natural haver essa confusão e de repente pensar, mas porquê é que estas coisas existem dentro de mim? Porquê é que eu estou a sentir as coisas desta forma? Ou até mesmo, porquê é que eu ainda tenho isto dentro de mim? Porquê é que eu ainda estou a sentir estas coisas? Pensei que já tinha resolvido este assunto, não é? Portanto, todas essas questões. Mas aquilo que nos dizem é que de facto o nosso interior é muito rico, tal como a imagem desta carta. Nós temos estas cores, nós temos esta personalidade ou esta natureza rica e colorida e brilhante, porque ela tem aqui estes brilhozinhos todos à volta dela. E de facto vale a pena começarmos esse caminho de conhecimento de nós próprios. E às vezes esta ideia de autoconhecimento às vezes é uma coisa também, ou pelo menos nós entendemos isso de uma forma um pouco mental, não é? Portanto pensamos, ok, então autoconhecimento eu vou fazer terapia, vou ler livros, vou decidir coisas sobre a minha vida,
E às vezes é tão simples como ficar um pouco mais em silêncio, e realmente tomar a decisão, que eu acho que para mim é a decisão mais importante, ou talvez o início verdadeiro de tudo, tomar a decisão de querer saber quem nós somos, não é? Querer saber quem somos de facto. E essa natureza interna e verdadeira, perdão, essa procura, é aquela que nos dá depois todas as ferramentas e etc. Tudo o resto vem ter connosco, mas nós temos de tomar essa decisão. Às vezes o autoconhecimento vem um bocadinho agregado a um desejo de nós queremos ser de outra maneira, não é? Nós dizemos assim, eu gostava de ser mais confiante, eu gostava de ser mais organizado, gostava de ser mais metódico, qualquer coisa, não é? Nós pensamos sempre no sentido de o que é que eu posso fazer para melhorar. Então vou fazer esse autoconhecimento para fazer esse melhoramento, não é? Esse aperfeiçoamento. Só que nós não nos apercebemos que muitas vezes essa ideia é também uma ideia mental, porque pressupõe que nós não somos já aquilo que não somos aquilo que queremos ser, o que eu entendo a um determinado nível, ou seja, muitas vezes a nossa personalidade não é aquilo que nós queremos ser, não é? Queremos ser mais confiantes, queremos ser mais organizados, queremos isto, queremos ter mais sucesso, etc. Mas uma coisa é a nossa personalidade e outra coisa é aquilo que nós somos na nossa essência. Agora, nós de facto temos toda a capacidade de nos aperfeiçoarmos a nós próprios, de aperfeiçoar a nossa personalidade e podemos fazer isso às vezes que quisermos, como se fosse até um jogo, não é? Vamos ver quantos níveis é que eu posso avançar, o que é que eu posso aperfeiçoar. Mas chega a um determinado ponto em que nós simplesmente nos apercebemos que isso acaba por ser novamente, continua a ser um jogo mental. Continuamos a trabalhar num sentido que é um sentido sempre de ok, eu deteto isto e eu vou alterar isto para aquilo que eu já estou a ver. Não há de facto uma autodescoberta de quem somos realmente, a alma, não é? A alma. E a alma, a grande característica da alma é precisamente o silêncio, mas é um silêncio que tem todas as informações que necessitamos. Eu sei que isto para a cabeça é um pouco estranho e é um conceito estranho, mas muitas vezes é nesse silêncio que vêm de facto as respostas de que precisamos. Porque quando nós pensamos eu quero ser mais confiante, normalmente estamos a pensar em imagens de pessoas que nós conhecemos que são confiantes. Novamente estamos a comparar-nos, novamente estamos a querer chegar lá porque achamos que não estamos no ponto em que queremos estar, não estamos no ponto certo. Mas mais uma vez, quando olhamos e vemos ok, é aquilo que eu quero ser, já estamos a colocar um limite em nós, não é? Porque eu quero ser aquilo. Não permitimos ser outra coisa, não é? Ou descobrir o que é que nós somos realmente. Portanto, eu acho que esta ideia da paciência e esta ideia da imagem desta carta que tem todas estas riquezas, não é? E que nós não nos apercebemos à partida, eu acho que tem muito a ver com esta questão de nós queremos procurar o que somos realmente, a nossa verdadeira essência. E é por isso também que os nossos guias nos ajudam nisso, ou melhor, eles ajudam-nos em tudo, em todas as alturas da nossa vida, obviamente. Ajudam-nos a encontrar as respostas, ajudam a que as ferramentas certas venham ter connosco, as mensagens certas venham ter connosco. E também nos ajudam neste sentido, quando nós de facto dizemos eu quero descobrir a pessoa que sou ou a alma que sou, eles realmente tomam essa decisão muito a sério e muitas coisas na nossa vida acontecem para que nós consigamos de facto chegar lá. Mas muitas vezes isso passa então por períodos de perturbação, precisamente porque nós temos que mergulhar dentro de nós próprios e ficamos submersos, não é? Portanto, esta semana já vamos estar um bocadinho à tona da água, pelo menos nos desafios que temos tido nas últimas semanas, não é? A nível até da energia. E vamos já começar a contactar um bocadinho com as coisas de uma forma um pouco mais clara. Vamos virar a terceira carta para ver então como é que tudo isto se fecha de alguma maneira. Ok. Exatamente. Portanto, estamos a falar da lua nova e da influência da energia lunar. Está-nos o arcanjo Haniel,
a Lua, precisamente, a carta da Lua. Eu chamo a vossa atenção para a imagem da carta, em que vemos dois caminhos de rio que estão a desaguar onde está a figura. Isto de facto tem a ver também com a nossa dualidade, não é? Nós estamos de facto no ponto de junção entre os dois rios. E nós no fundo recebemos informações e estímulos e ideias e inspirações e etc. através destes dois rios. E muitas vezes a confusão parte daí precisamente. Quando nós de facto queremos combater a mente através de ferramentas mentais, as coisas tornam-se ainda mais complicadas porque continuamos no terreno do ego sempre, não é? Por isso é que eu estou sempre a insistir na ideia da meditação. Na semana passada falei-vos da meditação budista ou meditação zen, meditação zazen. São meditações muito simples, são meditações de concentração na nossa respiração e são de facto importantes. Claro que muitas outras coisas são importantes também. Eu acredito que existem imensas ferramentas à nossa disposição que nós podemos utilizar e se sentir esse impulso, façam-o. Porque tudo nos leva ao sítio onde queremos chegar, onde devemos chegar, enfim. Mas, para mim, quando nós tomamos de facto a decisão de queremos conhecer quem somos de facto, descobrir quem somos de facto, ou relembrar, ou voltar lá, quanto mais simples for a ferramenta, melhor. Porque a ideia não é complicar as coisas, não é? E às vezes algumas práticas complicam as coisas e nós acabamos muito mais confusos do que quando iniciámos a nossa viagem. E sim, confusão faz parte da autodescoberta, sem dúvida nenhuma, mas muitas vezes grande parte dessa confusão é criada também por ferramentas muito complicadas e que não é necessário serem tão complexas. Há ferramentas de facto bastante simples e que nos trazem de volta a nós próprios, à nossa própria alma. Por isso, quando estiver a pensar ir fazer alguma coisa ou utilizar uma ferramenta específica enfim, espiritual, mesmo energética, claro, olhe para ela e pense de facto, pense ou sinta assim, é uma coisa simples? Ou é uma coisa que tem muitos rituais, muitos passos, muitas coisas? Porque muitas vezes quando as coisas são muito complexas porque foram criadas pelo homem, normalmente são muito complicadas e há de facto aqui uma complicação inerente a determinado tipo de práticas que depois mantém-nos sempre nesse terreno mental, não saímos muito dali. E depois ficamos frustrados, claro, e depois achamos que a culpa é nossa, não é? Porque não estamos a ter resultados. Isso é todo um outro vídeo para falar sobre isso. Mas para já esta semana temos estas mensagens. Vamos então ver esta última carta que saiu, assim saltou, do 6 das águas, precisamente, portanto, temos aqui um início com águas e o fechamento com água também, portanto, tudo a nível das emoções. Podemos ver que uma das crianças, porque isto são sereias, mas são sereias pequeninas, uma das crianças está com a cabecinha de fora, a outra está mergulhada lá dentro e temos as taças ali no fundo do mar. E esta carta fala precisamente da infância, não é? Fala precisamente de memórias, fala de... sim, exatamente, fala de informações que nós próprios recebíamos quando éramos crianças, estávamos mais próximos da nossa alma e que também por isso nós conseguimos viver a vida de uma forma muito mais direta, muito mais sentida, não com tanta esta confusão mental. E uma coisa também, eu gostava de fazer assim, uma certa distinção entre mente e ego. O ego é uma parte de nós que é muito artificial, ok? É muito artificial, vive por, enfim, as suas ferramentas, eu não quero estender muito neste vídeo, mas é uma série, é um sistema, digamos assim, é um sistema que nos aprisiona num ranque em que ele alimenta-se a si próprio, contradiz-se muitas vezes, no fundo faz tudo aquilo que é necessário para se manter ativo. A mente
da qual o ego faz parte, claro, é lá que ele existe, mas a mente é uma coisa muito mais abrangente do que isso. E a mente, de facto, pode ser unificada e é uma coisa muito boa para nós também, porque nós precisamos de viver aqui. Eu acho que há aqui uma grande confusão também, muitas vezes, quando vejo pessoas a falar sobre estas questões, e eu própria também, às vezes, utilizo palavras que não são as mais corretas e há pessoas que podem ser induzidas em erro, e por isso eu também estou a fazer aqui esta distinção, porque a mente é uma coisa, o ego é outra. E quando muitas vezes as pessoas embarcam num combate contra aquilo que querem trabalhar, que não querem que exista, etc., combatem a mente, vão contra a mente. E isso para mim é um ataque a nós próprios também, porque a mente faz parte da nossa tridimensionalidade, faz parte da experiência humana aqui, ok? Nós precisamos da mente, não é? É tão simples quanto tudo é energia, é certo, mas a nossa mente é aquilo que nos permite viver aqui, interagir com o mundo aqui. É aquilo que me permite a mim, por exemplo, ver esta mesa, saber que ela funciona de determinada forma, saber que se eu colocar a minha mão na mesa, a minha mão não vai atravessar a mesa, portanto a mesa é sólida e tem estas características. A mente ajuda-nos a fazer isto. Os nossos olhos processam a informação e enviam-na ao nosso cérebro. Portanto, a mente é importante para estas coisas. O ego é outra coisa. E, portanto, quando estiver a pensar em fazer determinadas práticas e etc., compreenda isto, mesmo que não consiga compreender completamente, mas interioriza um bocadinho esta questão, que é o ego é uma coisa, a mente é outra, e a mente pode e deve ser unificada para ser nossa aliada aqui, ok? Não é uma coisa que seja suposto nós remetermos para o canto e combatermos e sentirmos mal todos os dias porque está dentro de nós, ok? Isto é importante. Eu queria só fazer esta salvaguarda. Portanto, parece-me a mim que esta semana vamos ter aqui novamente uma mensagem bastante profunda. Já vamos começar então com a cabecinha um bocadinho à tona da água, muito provavelmente também tem a ver com o final do Mercúrio retrógrado. E temos aqui também a nossa lua nova que nos diz que vamos começar a sentir, portanto, a vinda dessas informações. Quanto mais em silêncio nós conseguimos estar, quanto mais calmos e relaxados conseguimos estar, mais essas informações vêm ter connosco, ok? Isto é muito importante, porque às vezes quando nós dizemos não, eu quero encontrar esta informação, e então colocamos numa atitude de ansiedade, não é? Porque queremos aquelas informações. A ideia é sempre cada vez mais relaxados e em paz com tudo aquilo que vier é o que é suposto vir. Mesmo que não venha com a intensidade e com a claridade e com a veemência que nós gostaríamos, é exatamente aquilo que precisamos naquele momento, ok? E vamos lembrar-nos disso, precisamente para não nos deixarmos entrar em frustração e em stress, etc, etc. Vamos então tirar uma cartinha aqui do baralho do propósito de vida. Eu disse que íamos tirar 3 baralhos, eu calculei que sim. Portanto, Life Purpose Oracle Cards, da Doreen Virtue, um baralho com 44 cartas. Vamos ver o que é que eles têm para nos dizer deste baralho que vocês, alguns que vocês já, eu sei que já vêem os meus vídeos há bastante tempo, sabem que eu já uso este baralho muitas vezes. Dizem para tirar 2 cartas, ok? Então vamos tirar 2 cartas para nós, para esta semana. Ui, ok, portanto, uma carta. Ui, e 2 cartas. Estas saem assim, a saltar também. Ok, ui, então vamos ver. Vamos já virar as 2 cartas ao mesmo tempo. Ok, portanto, a primeira carta que sai
Vou mostrar uma de cada vez, senão não temos espaço. A primeira carta que sai é a carta da força. Esta carta está muito ligada à última carta que nos saiu, portanto aquela carta auxiliar do Seis das Águas, que fala de... O Seis das Águas fala mais da infância, não é? Mas fala-nos de memórias do passado. E esta carta fala de precisamente de experiência de vida e como toda a experiência de vida que nós temos tido contribui para a pessoa que somos hoje. E isto é uma coisa muito interessante que é, e eu própria vejo isso na minha vida, nós às vezes olhamos para o nosso passado e só conseguimos ver, ou vemos mais, daquilo que não conseguimos alcançar, daquilo que não conseguimos fazer. Muitas vezes porque estamos muito preocupados em resolver coisas no nosso presente agora, não é? E esquecemos de lembrar, ou de sentir, que nós chegámos onde chegámos por aquilo que passámos antes. Mesmo que as coisas que nós olhamos para trás e dizemos se calhar podia ter feito de outra maneira, podia ter agido de outra forma, ou mesmo entrando em fantasias de que se tivéssemos feito as coisas de outra maneira, que hoje estaríamos de outra forma, que essas fantasias são bastante perigosas, digo eu. Esquecemos de facto de lembrar que nós chegámos onde chegámos por aquilo que passámos. E, portanto, aquilo que ficou para trás, ficou para trás. Há coisas que nós podemos tirar de aprendizagens, podemos aprender imenso com o nosso passado, mas é só para isso, é só aprendizagem, não é um plano de perspectivas para o futuro. O futuro somos nós que o fazemos, não é? Através do nosso presente. E, portanto, esta ideia, esta carta fala-nos dessa força, fala-nos de que a nossa força também é o conjunto das experiências que nós tivemos na nossa vida até agora. E a nossa vida é muito rica, independentemente da vida que você tenha tido até agora, é extremamente rica. E nós nem temos ideia, porque lá está, o ego é muito limitado, só vê aquilo que quer ver. E muitas vezes só nos fala daquilo que nos traz perturbação. Portanto, ainda mais limitado fica, a nossa visão fica muito afunilada acerca de nós próprios e da nossa vida. Mas a nossa vida é muito rica, independentemente das coisas que fez, das listas todas que pode fazer, dos cursos que tirou, os professores que teve, as situações, etc. Nada disso interessa. Interessa é que, de facto, são experiências ricas e é uma experiência humana. Se está a ter uma experiência humana, em si já é uma experiência rica, independentemente daquilo que ficou para trás, independentemente disso. E a segunda carta, perdão, é uma carta que já nos saiu algumas vezes por acaso, que é a carta da escrita. E esta carta para mim tem palavras muito importantes, como a palavra inspirar. Esta é uma carta também de comunicação, não é? Portanto, é uma comunicação de nós para fora. A junção destas duas cartas o que nos diz é que tudo aquilo que nós somos agora é aquilo que nós colocamos para fora, não é? Portanto, tudo aquilo do nosso passado que fez e faz aquilo que nós somos hoje é aquilo que nós colocamos para fora. E, portanto, nós estamos a inspirar também os outros, a inspirar as pessoas à nossa volta. Perdão, se nós nos focamos demasiado nas coisas que não temos, nas coisas que não somos, nos erros todos que fizemos do passado, em tudo aquilo que nós achamos que fizemos mal e devíamos ser feito de outra forma, essa é a energia que estamos a emanar para fora. Esse é o tipo de inspiração que nós vamos fazer em relação aos outros. E, portanto, novamente, se nós pudermos relaxar um bocadinho, acho que às vezes nós ficamos tão tensos e tão focados em queremos ser de outra maneira, em queremos estar de outra forma, vamos relaxar um bocadinho, ok? Porque a sociedade tal como está criada, a forma como fomos ensinados, sempre a andar, é proativo, um passo à frente do outro. Nós de facto nunca paramos. E às vezes quando paramos, mesmo assim não paramos, não é? Porque paramos, mas a cabeça continua e o que é que vou fazer a seguir, e o que é que vai acontecer a seguir. Nós de facto nunca paramos. Você consegue neste momento relaxar e estar em paz com a pessoa que é, neste momento? Com tudo. Tudo o que ficou para trás, tudo o que você é, tudo o que você gosta, o que não gosta, etc. Tudo na sua vida. As suas circunstâncias de vida, a sua personalidade.
o seu corpo, consegue neste momento relaxar com essa ideia de dizer assim, eu estou bem neste momento com a pessoa que eu sou, com a vida que tenho. Porque se não conseguir fazer isso, então talvez seja a altura de começar a dar alguns passos nesse sentido. E eu sei que é muito difícil, mas a aceitação é o primeiro passo, é um dos grandes primeiros passos. O outro é realmente queremos ter um desejo muito grande de saber quem somos, não é? Na realidade, portanto, o que é isso da alma, não é? Quem somos de facto. Isso é uma das grandes decisões, mas a outra também é aceitação. Aceitação de quem somos neste momento. Nada a ver com aquilo que nós queremos ser ou aquilo que não. Não. Aceitar. Relaxar nessa ideia. Conseguimos de facto estar mesmo em paz connosco próprios, porque isso é possível. Independentemente do resto, isso é possível. Sabe porquê? Porque a alma é paz. E quando nós conseguimos fazer essa aceitação, é porque já estamos em contacto com essa energia. E o ego está um bocadinho desviado. Porque o ego é aquele que nos coloca nessa perturbação brutal e nessa procura incessante de sermos outra pessoa qualquer que não a pessoa que somos neste momento. E que faz também com que nós não valorizemos o nosso passado como o criador da pessoa que somos neste momento. E portanto a aceitação é muito importante neste processo todo. E portanto vamos de facto começar a ter noção do ponto em que estamos, sem crítica, e começar a pensar nesse processo da aceitação, porque é um processo extremamente importante e nós estamos sempre lá para a frente, queremos sempre andar e depois esquecemos de relaxar. A tal ideia do silêncio que é extremamente importante. Então vamos finalmente tirar a nossa última cartinha do nosso já habitual baralho do Angel Dreams Oracle Cards, da Doreen Virtue e da Melissa Virtue, que para quem não sabe é a nora da Doreen Virtue, porque é casada com um dos filhos dela. É toda uma família muito espiritual e com bastantes dons a nível psíquico. Vamos tirar uma cartinha então, para fechar esta leitura. Ok. Pronto. Exatamente. Portanto, lições. Temos aqui a carta da escola, temos lições. Exatamente. Portanto, tudo aquilo que nós experienciamos até agora tem a ver com lições. Estas lições são lições que nos ajudam a encontrar as respostas aos mistérios da vida. E às vezes as respostas são tão simples e são tão subtis que nós simplesmente não os reconhecemos. Não os reconhecemos porque estamos naquela pressa toda e naquele domínio do ego. Mas quando nós conseguimos de facto relaxar, conseguimos começar a imprimir essa calma nas nossas vidas, praticar meditação, etc., alterar a nossa alimentação, portanto tomar esses pequenos passos em direção a nós próprios, à nossa saúde, ao nosso equilíbrio. Quando conseguimos começar, portanto, a contactar com esse silêncio em nós, começamos a conseguir perceber de facto que tudo na nossa vida serve como lição. E as mais importantes são aquelas que são mais subtis. Só estando em contato com a nossa alma é que nós vamos conseguir reconhecer essas lições. De outra forma vai-nos ser muito difícil. E o ego vai estar muito à procura daquelas resoluções e soluções bombásticas e muito efervescentes e muito intensas e quando elas não acontecem e a nossa vida tem períodos mais calmos e aparentemente nada está a acontecer, é por isso que ele começa a ficar perturbado e perturba-nos a nós também, claro, não é? Porque, enfim, está connosco, não é? Está dentro de nós. E por isso começar de facto a mudar um bocadinho este olhar que temos sobre nós próprios e a nossa vida, começar a mudar um pouco a perspectiva das coisas é extremamente importante. É extremamente importante. E às vezes é tão simples quanto isso. Não é preciso ser complicado. Às vezes é mesmo nós pensar,
isto, a perspectiva se calhar disto é outra. Muda logo tudo, muda logo tudo. Porque mais uma vez a mente não é o inimigo e quando nós nos apercebemos de alguma coisa, quando nós chegamos a uma determinada conclusão, essa conclusão vai ajudar-nos e isso é a parte da mente, ok? Não vamos confundir as duas coisas de facto. Portanto, temos aqui as nossas mensagens desta semana, novamente uma semana com energias bastante intensas. Temos a nossa lua nova na quinta-feira, portanto o Mercúrio retrógrado começa a ficar para trás, vamos libertar as últimas coisinhas e ficar prontos para receber a energia da lua nova. Portanto, tenho a desejar-lhe uma excelente semana. Muito obrigada por estar desse lado e por existir. Se quiser apoiar o meu trabalho, tem todos os links abaixo. Também tenho lá a página do Facebook. E vejo, leio todas as vossas mensagens e agradeço muito todo o vosso apoio também. Às vezes há feedback que vocês me dão que eu, à partida, não penso nisso, não é? Porque não estou no outro lado, não é? Eu não estou no lado de recepção destes vídeos, não é? Eu sou o emissor, não sou o receptor. E às vezes quando ouço algum feedback do lado do receptor, é importante para mim muitas vezes e de facto ajuda-me também a eu continuar o meu trabalho e também a ficar contente pela mensagem que eu vejo que as pessoas conseguem compreender desse lado e fico contente por isso. Agradeço sempre imenso as vossas palavras e o vosso feedback, mesmo quando não consigo responder. Muito obrigada e até à próxima. Ok, então vamos arrumar as nossas cartinhas e vamos falar um bocadinho. Pronto, portanto, esta semana parece-me que vamos ter novamente uma semana com bastantes aprendizagens. Estas últimas semanas que nós temos feito estas leituras de cartas e com certeza que vocês já repararam, temos tido mensagens a nível individual para nós, muito mais do que apenas conjunturas energéticas gerais, porque de facto está-nos a ser pedido mesmo para nós, claro que sim, em termos de consciência do que está a passar a nível energético, a nível mundial, claro que sim, mas está-se a passar coisas muito importantes na vida das pessoas a nível individual e cada vez mais estão a pedir para nós olharmos para nós, porque as coisas estão a ser de facto rápidas. A energia está muito intensa já há bastantes meses e tem feito muitas coisas fantásticas, sem dúvida nenhuma, mas que comparativamente com a forma energética como foram os últimos anos, é de facto uma diferença grande. O ritmo está muito mais acelerado, as pessoas que estão a fazer práticas energéticas sentem isso, sentem que, por um lado, os avanços são mais rápidos e são sólidos, são consolidados, mas por outro lado, se basta uma pequena resistência e nós sentimos muita perturbação. Portanto, eu quero também assegurar que o problema não é seu, não tem nada a ver consigo especificamente, é simplesmente que a energia é assim que tem estado um bocadinho a operar. E nós a nível individual é bom termos noção destas coisas para depois também conseguirmos navegar um bocadinho nesta nova onda energética que está a vir já há bastantes meses. E por isso mesmo a questão da prática da não resistência é mesmo importante. Não resistir às vezes é também não nos deixarmos entrar em frustração. Novamente aquela ideia da paciência, não é? O caminho espiritual é também um caminho de paciência e é também um caminho onde nós aprendemos a promover essa paciência, porque nós desde crianças que somos bombardeados com práticas, atividades, perspectivas, planos, etc., que todos incitam à impaciência. Nós necessitamos do prazer imediato, nós necessitamos de resultados imediatos. Quando isso não acontece, nós entramos em stress e queremos encontrar qual é o culpado disso. Ou nos culpamos a nós próprios, ou culpamos outras pessoas, ou culpamos o sistema, ou culpamos as coisas. Temos sempre que encontrar culpa em alguma coisa. E isso tem a ver com o estado de frustração em que vivemos. Muito fundamentado nessa questão da impaciência. Porque nós fazemos umas coisas, queremos logo ver o resultado imediato. Cada vez mais se vê pessoas nesta atitude interna.
E a natureza não é assim que funciona, não é? Às vezes temos períodos em que as coisas são muito rápidas, fazemos uma coisa e acontece logo o efeito, mas muitas vezes passamos períodos em que fazemos coisas, tomamos ações e os efeitos vêm mais tarde. Olha, os efeitos vêm logo. Só que lá está, são muito subtis e se estamos no domínio do ego, não vamos conseguir reconhecer esses progressos, não é? Só estamos à procura dos progressos bombásticos, das coisas realmente que conseguimos ver com os olhos e apalpar com as mãos, porque não estamos naquele local, naquele centro de facto de silêncio e que está ligado a tudo e que sabe que basta uma diferençazinha de nada para mudar absolutamente tudo, não é? Aquela ideia de uma borboleta bater as asas num local do mundo e no outro lado forma-se um tornado, não é? Portanto, nós não temos esta noção presente em nós quando estamos muito fustigados pelo ego, mas tudo aquilo que nós fazemos altera as coisas. Portanto, quanto mais nós tomarmos ações em direção a nós próprios, quanto mais tomarmos decisões em direção à nossa saúde, ao nosso equilíbrio e tomarmos decisões de eu quero descobrir a pessoa, ou melhor, a alma que eu sou, verdadeira, sem estas perspectivas do ego, quando nós começamos a fazer isso, tudo muda. Muda mesmo tudo. Portanto, vamos manter isso em ter isso ciente. Falo novamente naquela questão de comunicação com os outros. É isso que nós comunicamos para fora, é essa a inspiração que estamos a dar ao mundo. Porque nós, de facto, somos os influenciadores do mundo, somos os grandes influenciadores do mundo e não temos ideia disso. Nós não temos ideia da nossa importância, mas só nós somos muito importantes. Só o ego é que realmente acredita que nós só influenciamos o nosso pequeno círculo, o nosso pequeno universo, mas nós influenciamos mesmo tudo, absolutamente tudo. E, portanto, vamos tentar relaxar um bocadinho em nós próprios e na situação em que estamos agora. Eu sei que não é fácil para algumas pessoas, mas a aceitação é de facto muito importante. Não tem nada a ver com resignação ou conformismo, porque a aceitação vem da alma, o conformismo vem do ego. E é outra coisa completamente diferente. Mas este vídeo já está bastante grande e eu não quero que a bateria acabe antes de me despedir de si novamente. Portanto, muito obrigada por estar desse lado e ter ouvido o vídeo até ao fim. Eu estou disponível no Facebook e nas redes sociais e no YouTube também. Esperemos que de uma forma mais ativa, agora que as coisas estão a acalmar, a assentar mais um bocadinho, a nível externo, pelo menos. Vamos ver se para a semana estamos neste cenário ou noutro qualquer, não sei. Isto agora é sempre uma animação, nunca se sabe o que vai acontecer. E muito obrigada por estar desse lado. Tenham uma excelente semana. Até à próxima.